Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! E aí, pessoal? Vamos falar sobre o Haval M6, um carro que, apesar de ter seus pontos positivos, também acumula algumas reclamações por parte dos proprietários chineses. Preparem-se porque a lista de problemas é um pouco extensa. Primeiro, a questão do consumo de combustível. Muitos donos relatam um consumo bem acima do esperado, muito além daquilo que a fábrica anuncia. Estamos falando de uma diferença significativa que impacta diretamente no bolso. Algumas pessoas chegaram a relatar gastos absurdos, muito acima da média para um veículo desse porte e categoria. Isso varia, claro, dependendo do estilo de condução e das condições de uso. Mas o consenso geral é que o consumo é um ponto fraco do M6. Outro problema recorrente é a qualidade dos materiais utilizados no interior. Muitos proprietários reclamam da fragilidade dos plásticos, que facilmente riscam e apresentam sinais de desgaste precoce. A sensação de acabamento, segundo os relatos, fica muito aquém do esperado para um carro desse preço. É aquele tipo de coisa que te deixa com a impressão de que o carro não é tão robusto quanto deveria ser. A suspensão também é alvo de muitas críticas. Muitos descrevem a condução como desconfortável, principalmente em pisos irregulares. Os impactos são sentidos com muita intensidade pelos passageiros, o que torna as viagens longas bastante cansativas. A falta de absorção de impactos é um ponto que realmente incomoda muitos proprietários. A tecnologia embarcada, apesar de razoável para o segmento, também recebe algumas críticas. A interface do sistema multimídia, segundo alguns, é pouco intuitiva e apresenta lentidão em algumas ocasiões. Além disso, a conectividade nem sempre funciona como esperado, causando frustração em quem busca uma experiência mais moderna e conectada. A durabilidade de alguns componentes também é questionada. Há relatos de problemas com peças que apresentam desgaste prematuro, exigindo reparos e manutenções antes do tempo previsto. Isso, obviamente, gera custos adicionais e transtornos para os donos. É importante ficar atento a isso na hora da compra. A assistência técnica, segundo alguns relatos, também não é um ponto forte. O tempo de espera para reparos e a dificuldade em encontrar peças de reposição são problemas relatados por alguns proprietários. Isso, aliado aos problemas de durabilidade, pode se tornar um verdadeiro pesadelo para quem precisa de um carro confiável e com boa assistência. Outro ponto negativo é a insonorização. O ruído do motor e do vento são percebidos com bastante intensidade dentro da cabine, principalmente em altas velocidades. Isso contribui para o cansaço durante viagens mais longas e compromete o conforto acústico do veículo. Por fim, a rede de concessionárias em algumas regiões ainda é considerada pequena e pouco eficiente, dificultando o acesso à manutenção e aos serviços de pós-venda. Isso é um fator importante a ser considerado, principalmente para quem mora em cidades menores ou regiões mais afastadas dos grandes centros. A falta de suporte adequado pode se tornar um grande problema no longo prazo. E aí, pessoal, vamos falar sobre o Haval M6, um carro que tem ganhado bastante atenção, mas também algumas críticas por aqui na China. Baseado no que os donos estão dizendo nos fóruns, separei as 8 principais desvantagens que você precisa conhecer antes de comprar um. Primeiro, a questão do consumo de combustível. Muitos proprietários reclamam de um consumo acima do esperado, principalmente em uso urbano. Estamos falando de números bem acima da média da categoria, o que acaba pesando no bolso no final do mês. Não é algo catastrófico, mas é uma diferença significativa que vale a pena considerar, principalmente se você roda bastante na cidade. Alguns relatam gastar quase o dobro do que esperavam, baseado nas informações de fábrica. Vale a pena pesquisar bem e ver se esse consumo se encaixa no seu orçamento. Em segundo lugar, a qualidade dos materiais internos. Apesar do design ser relativamente agradável, muitos proprietários apontam a utilização de plásticos de baixa qualidade em diversas partes do interior. Isso gera uma sensação de fragilidade e barulho excessivo, principalmente em pisos irregulares. A impressão geral é de que o carro não transmite a robustez que se espera de um SUV, mesmo considerando o seu preço. A durabilidade a longo prazo também é questionada por alguns.
Terceiro, e isso é um ponto crucial para muitos, o sistema de infoentretenimento. Diversos relatos apontam problemas de lentidão, travamentos frequentes e uma interface pouco intuitiva. A integração com smartphones também deixa a desejar, com problemas de conectividade e compatibilidade com alguns aplicativos. Em resumo, essa parte da experiência do usuário precisa de uma atualização urgente. Quarto, a suspensão. Muitos proprietários reclamam da rigidez da suspensão, que transmite bastante impacto das irregularidades do asfalto para a cabine. Isso torna as viagens mais desconfortáveis, principalmente em ruas esburacadas ou em estradas mais acidentadas. A sensação é de que o carro bate muito, o que pode ser um problema para quem busca conforto. Em quinto lugar, o isolamento acústico. O ruído do motor e do vento são bastante perceptíveis dentro da cabine, principalmente em velocidades mais altas. Isso contribui para uma experiência de condução menos agradável e cansativa em viagens longas. A sensação é de que o carro não está bem isolado acusticamente, algo que poderia ser melhorado. Sexto, a manutenção. Apesar do preço de compra ser relativamente acessível, alguns proprietários relatam custos de manutenção um pouco acima da média. Peças de reposição e serviços podem ser mais caros do que o esperado, o que é um ponto importante a ser considerado no custo total de propriedade do veículo. Vale a pena pesquisar os preços antes de comprar. Sétimo, o espaço do porta-malas. Apesar de ser um SUV, o espaço do porta-malas é considerado por muitos como pequeno para o tamanho do veículo. Isso pode ser um problema para quem precisa transportar bastante bagagem ou objetos volumosos. É importante verificar as dimensões e avaliar se o espaço disponível atende às suas necessidades. Por último, mas não menos importante, a assistência técnica. Alguns proprietários relatam dificuldades em encontrar assistência técnica qualificada e com peças de reposição disponíveis, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. Isso pode ser um problema em caso de reparos ou manutenções necessárias. É fundamental verificar a disponibilidade de assistência técnica na sua região antes de adquirir o veículo. Então, pessoal, essas são as principais desvantagens do Haval M6, segundo os donos aqui na China. Lembrem-se que essas são opiniões e experiências individuais, mas que podem ajudar bastante na sua decisão de compra.